Senador Flávio Bolsonaro volta atrás e insiste em ser candidato à presidência da República nas próximas eleições. Deputados do Rio de Janeiro aprovam parecer que pede a libertação do presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar. Ministro do STF, Flávio Dino, pede que a Polícia Federal investigue irregularidades nas emendas PIX do Congresso. Ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso do Partido União Brasil porque decidiu continuar no governo Lula. Polícia prende um dos suspeitos de roubar as obras de Matisse Portinari do Museu de Arte de São Paulo. Consumidores reclamam do preço das viagens em carros de aplicativo que praticamente triplicaram neste último mês do ano. Filme brasileiro Agente Secreto recebeu 3 indicações para receber o Globo de Ouro, que é o segundo prêmio mais importante de Hollywood. E um curativo com tecnologia inédita para evitar amputações dos pés de pessoas diabéticas depende apenas da autorização da Anvisa para fazer parte do SUS. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O anúncio do senador Flávio Bolsonaro na semana passada de ser pré-candidato à presidência da República na próxima eleição teve grandes repercussões nos mundos da política e economia. O senador disse que o preço para retirar sua pré-candidatura é ver seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, livre. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a escolha de seu nome para disputar a presidência em 2026 foi uma decisão direta do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar disse que não se trata de um balão de ensaio e que só abriria a mão da candidatura caso o país estivesse, segundo ele, livre e nas urnas. Flávio relatou que a indicação já vinha sendo discutida dentro da família e que conversou com aliados antes do anúncio oficial. Após a conversa na terça-feira com meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio, e a reação dele foi a reação que eu também teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições, já que nós não estamos no momento com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente. O senador também reforçou que considera que seu nome seja competitivo e que pesquisas anteriores à confirmação não refletiram o cenário atual. A pré-candidatura reacendeu debates nas redes sociais. Parte de apoiadores passou a especular que o nome serviria para fortalecer negociações em torno da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, medida que poderia beneficiar Jair Bolsonaro, hoje preso após condenação pela tentativa de golpe de Estado. Flávio tem dito publicamente que existe a possibilidade de desistir do projeto presidencial, desde que, nas palavras dele, o preço seja pago. Questionado se esse preço seria anistia, o senador respondeu que está quente e afirmou esperar que a Câmara e Senado pautem o tema ainda nesta semana. É o que vocês pensam, né? Mas é um pedido... está em jogo no Brasil e quanto vale o retiramento da candidatura? Pautar anistia o preço de o senhor continuar na candidatura? Está quente, está quente. Está começando a ficar quente. Dados do Datafolha divulgados no sábado mostram que apenas 8% dos eleitores apontam Flávio como o nome preferido para receber o apoio de Bolsonaro. Michele Bolsonaro aparece com 22%, seguida de Tarcísio de Freitas, citado por 20%. Ainda assim, Flávio voltou a elogiar o governador de São Paulo, dizendo que Tarcísio é o principal nome do time e que a reação dele ao anúncio foi positiva. O senador afirmou que não cobrará manifestações públicas do governador, que reiterou anteriormente a intenção de buscar a reeleição estadual. Flávio Bolsonaro inicia a semana com uma agenda política intensa aqui em Brasília. Ele disse que vai se reunir com lideranças do Centrão para apresentar a sua pré-candidatura e também ouvir partidos que hoje dividem opiniões sobre a estratégia para 2026. A expectativa é que essas conversas definam parte do caminho da direita no cenário eleitoral. Entre os nomes citados para as reuniões estão Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Marcos Pereira e Rogério Marinho.
No sábado, Rueda destacou que a Federação União Progressista seguirá priorizando um projeto responsável e voltado aos interesses do país, sem aderir automaticamente à pré-candidatura. Ciro Nogueira, por outro lado, já declarou que qualquer apoio do Progressistas depende do compromisso com o perdão judicial ao ex-presidente. Publicamente, líderes do Centrão têm demonstrado cautela e há avaliações de que a candidatura de Flávio pode não avançar. O senador afirmou ainda que pretende detalhar seu projeto nas próximas semanas. As conversas com dirigentes partidários devem continuar, assim como as visitas ao pai, com quem discutirá os próximos passos da pré-candidatura. No vai e vem de ser pré-candidato à presidência da República e com muita controvérsia, o senador Flávio Bolsonaro afirmou agora que sua candidatura é irreversível e que seu sobrenome é uma vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O ajuste no discurso ocorreu há pouco mais de 24 horas após ter dito que poderia desistir da candidatura. O senador Flávio Bolsonaro define sua candidatura como de protesto e que sua candidatura representa uma luz no fim do túnel para a militância bolsonarista, que estava de cabeça baixa. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a revogação da prisão preventiva do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Ele foi preso na semana passada, suspeito de ter vazado informações da operação que prendeu o ex-deputado estadual TH Joias em setembro. Antes da votação no plenário da Casa, o presidente da Assembleia Legislativa teve a resolução pela soltura aprovada por 4 votos a favor e 3 contrários na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, a matéria foi pautada para discussão e votação dos 65 deputados da Casa. O deputado estadual Guilherme De Laroli, do PL, que presidiu a sessão, comunicou o resultado assim que a votação foi concluída. Presidência proclama o resultado. Votaram 65 senhores deputados e deputadas, 42 votos sim, 21 votos não e 2 abstenções. Projeto aprovado. Vai à promulgação. Agora a decisão do plenário da Alerj será encaminhada para o Supremo Tribunal Federal, onde o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, vai decidir se acolhe ou não o parecer. Com a larga folga da votação pela revogação da prisão de Rodrigo Bacelar, mostra que a influência do parlamentar na Casa, que foi reeleito por unanimidade no início desse ano. A decisão de que as assembleias legislativas podem revogar as ordens de prisão decretadas contra deputados estaduais foi tomada em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal. Pela decisão da Corte, os deputados estaduais também podem votar contra as medidas cautelares. O parlamentar é suspeito de vazar informações sigilosas de operação da Polícia Federal que levou o ex-deputado Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, à prisão em setembro. Segundo a PF, trocas de mensagens entre Bacelar e TH Joias indicam que o presidente da Alerj sabia da operação conjunta das Polícias Civil e Federal realizadas em setembro desse ano e teria avisado o alvo para deixar o imóvel. TH saiu da residência um dia antes, mas acabou preso em outro endereço. No dia 3 desse mês, Rodrigo Bacelar foi convocado à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro sob o pretexto de uma reunião institucional. Ao chegar, foi informado da prisão preventiva autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A PF cumpriu também mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar na capital, na região serrana, no norte fluminense e no gabinete dele na Alerj. No carro de Bacelar, os agentes encontraram R$90 mil em espécie. A defesa do deputado nega qualquer envolvimento com criminosos e afirma que não houve vazamento de informações. Já os advogados de TH alegam surpresa com a operação e dizem que a relação entre ele e Rodrigo Bacelar era exclusivamente profissional. Bacelar já ocupou o cargo de secretário de Estado no governo do Rio de Janeiro e hoje exerce mandato como deputado estadual. O arsenal do crime organizado no Rio de Janeiro está crescendo sem parar com retoques de modernidade. A qualidade das armas que chegam às mãos dos criminosos chegam a superar o potencial das forças de segurança.
O mercado ilegal de armas no Rio de Janeiro tem passado por uma modernização acelerada, com o avanço de armamentos mais potentes e sofisticados nas mãos do crime organizado. O Estado passou a liderar na região sudeste o uso de pistolas 9mm, calibre mais moderno e com maior poder de fogo, superando gradualmente o domínio histórico de revólveres antigos e armas de menor letalidade. Esses dados constam na pesquisa Arsenal do Crime, lançada nesta segunda-feira pelo Instituto Sou da Paz. O estudo analisou 255 mil armas apreendidas entre 2018 e 2023 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Segundo o levantamento, o Rio é o estado do Sudeste onde o crime mais utiliza pistolas 9mm, calibre que antes era restrito às forças de segurança, mas foi liberado durante o governo Bolsonaro, posteriormente vetado novamente pelo atual governo, apesar de continuar em forte expansão no mercado ilegal. O perfil das armas apreendidas também mudou de forma expressiva. Armas tradicionais como revólveres calibre 38, garruchas e espingardas de alma lisa vêm sendo substituídas por pistolas semiautomáticas mais modernas e capazes de disparar vários tiros em poucos segundos. No Rio de Janeiro, quase metade das apreensões é de pistolas, seguidas por revólveres, espingardas e fuzis. Entre as pistolas apreendidas, mais da metade utiliza o calibre 9mm, chegando aos próximos 65%. O estudo também mostra um salto expressivo no poder de fogo das organizações criminosas. Entre 2018 e 2023, houve um crescimento de 55% nas apreensões de fuzis, submetralhadoras e metralhadoras em toda a região sudeste, indicando que o crime organizado tem acesso a armas mais novas e modernas. Segundo os pesquisadores, o fato de muitos desses equipamentos serem recentes aponta para um desvio acelerado de armas recém-adquiridas, abastecendo o mercado ilegal. Responsáveis pelas apreensões no Rio, as polícias estaduais concentraram 95% das apreensões, mas a participação da Polícia Federal teve aumento expressivo, com crescimento de 595% no período analisado. A pesquisa também aponta fragilidades nos registros policiais com alto volume de dados incompletos. Pelo menos mais de 30% das armas industriais apreendidas não têm informação sobre a marca, além de casos em que os estados negaram o acesso a parte dos dados utilizados no estudo. E a seguir, ministro do Turismo Celso Sabino foi expulso do Partido União Brasil porque decidiu continuar no governo Lula. E consumidores reclamam do preço das viagens em carros de aplicativo, que praticamente triplicaram neste último mês do ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que é palmeirense, viajou em um jato particular com um dos advogados do caso do Banco Master para Lima, no Peru, para assistir à final da Taça Libertadores da América. Após o retorno ao Brasil, o ministro decidiu retirar da primeira instância o caso do Banco Master e transferiu ao Supremo a supervisão integral da investigação, impondo sigilo máximo aos autos. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, e o advogado Augusto Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça, viajaram no mesmo voo privado para acompanhar a final da Copa Libertadores em Lima, no Peru. A aeronave pertencia ao empresário Luiz Oswaldo Pastore, apontado como amigo em comum dos dois. Segundo relatos de participantes da viagem, ao todo 15 pessoas estavam a bordo, entre elas o ex-deputado Aldo Rebelo. Todos seguiram para assistir a partida entre Palmeiras e Flamengo. No momento da viagem, ainda não havia sido distribuído ao gabinete de Dias Toffoli o processo que investiga suspeitas de fraude financeiras envolvendo o Banco Master. O caso ele chegou ao ministro posteriormente por sorteio, mecanismo padrão de distribuição no Supremo Tribunal Federal. Augusto Arruda Botelho atua na defesa de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que foi preso na Operação Compliance Zero e atualmente responde em liberdade provisória, utilizando tornozeleira eletrônica. Apesar disso, o processo só veio a ser encaminhado ao ministro depois da viagem ao Peru. Até o fechamento desta reportagem, nem o ministro, nem outras pessoas que integraram o voo comentaram sobre este assunto. O processo envolvendo o Banco Master corre sob sigilo.
Dias Toffoli recebeu os atos depois que a defesa de Daniel Vorcaro, dono do grupo, acionou o STF. A Polícia Federal havia inclusive encontrado em um dos endereços ligados ao empresário o envelope com o nome do deputado federal João Carlos Barcelar. Como parlamentares têm foro por prerrogativa de função, o Supremo é responsável por analisar eventuais desdobramentos. A defesa de Vorcaro buscava levar o caso para o STF após a Justiça Federal decretar a prisão preventiva do empresário. Barcelar, por sua vez, afirmou ter participado da constituição de um fundo para a construção de um empreendimento imobiliário em Trancoso, na Bahia. Segundo ele, Vorcaro demonstrou interesse em aderir parte do projeto, mas o negócio não avançou. De acordo com investigadores da Polícia Federal, até o momento não há suspeitas relacionadas ao empreendimento. Para a Polícia Federal, não existem elementos suficientes para manter a investigação no Supremo. Ainda assim, a decisão sobre a continuidade do caso sob a jurisdição do STF cabe agora ao ministro Dias Toffoli. Após o recebimento dos autos pelo Supremo, a 10ª Vara Federal de Brasília suspendeu os procedimentos em curso e enviou ao STF todas as decisões relacionadas ao inquérito, incluindo dados de sigilo e medidas cautelares. O objetivo é que o ministro analise se esses atos também devem permanecer sob competência da Corte. O ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso do União Brasil. Ele não cumpriu a determinação do partido para deixar o cargo no governo Lula. O União Brasil expulsou do partido o ministro do Turismo, Celso Sabino. A votação foi secreta e 24 membros do partido votaram a favor de sua expulsão. Isso porque os dirigentes entenderam que Sabino foi infiel ao partido quando decidiu desrespeitar uma ordem e permanecer como ministro. Sabino se pronunciou e disse que foi expulso porque escolheu ficar no que ele considera o melhor para o Brasil. O União Brasil tinha decidido que deixaria os cargos da gestão do presidente Lula até setembro. E Celso Sabino descumpriu essa regra, mesmo sendo alertado que se continuasse no cargo, seria considerado infração disciplinar. Hoje foi dia de correção no mercado financeiro, que na última sexta-feira desabou com a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro tem o apoio do pai, Jair Bolsonaro, para ser candidato à presidência da República. Hoje o dólar caiu 0,22% e terminou o dia cotado em R$ 5,42. E a Bolsa de Valores subiu pouco mais de 0,5% aos 158.187 pontos. E o presidente Lula deu 60 dias de prazo para a criação de diretrizes para eliminar combustíveis fósseis. A proposta deverá ser submetida em caráter prioritário ao Conselho Nacional de Política Energética, com o objetivo de dar um sinal positivo ao país e ao exterior. Em outubro, o IBAMA concedeu uma licença para a Petrobras para perfurar um poço em busca de petróleo. Essa medida foi totalmente apoiada pelo governo Lula, que inclusive chegou a criticar a demora do IBAMA em conceder a autorização. Durante a COP30 em Belém, no Pará, o Brasil e outros países discutiram a criação de um plano para abandonar a dependência de uma economia movida a combustíveis fósseis. Apesar das nações não terem chegado a um acordo, o presidente Lula determinou que os ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Meio Ambiente e a Casa Civil elaborem em até 60 dias uma proposta de resolução que determine como deve ocorrer a transição energética do Brasil. Os ministérios devem construir uma proposta para a criação do Fundo para a Transição Energética, no qual o financiamento será feito através de parcelas das receitas do próprio governo, vinda das explorações de petróleo e gás natural. As duas iniciativas foram defendidas por Lula durante a cúpula de líderes que antecedeu a COP30, o que acabou acarretando críticas de ambientalistas por conta da exploração de petróleo na margem equatorial próximo à bacia do Amazonas. No despacho publicado no Diário Oficial da União, além de determinar que os ministérios sejam os responsáveis pela tarefa, o presidente ordenou que a proposta deverá ser submetida em caráter prioritário ao Conselho Nacional de Política Energética, que será responsável por formular uma proposta final. A medida para a criação do roteiro foi comemorada pela pasta ambiental do governo, que defende que o Brasil elabore um plano para deixar de utilizar combustíveis fósseis,
que atualmente é uma das principais fontes de emissões dos gases de efeito estufa. Os preços das viagens por carros de aplicativo triplicaram em dezembro. Os relatos são de moradores da cidade de São Paulo. O preço do transporte por aplicativo está sendo alvo de várias reclamações dos usuários na cidade de São Paulo. A Uber e a 99 são os principais alvos na rede social X, o antigo Twitter. As pessoas estão comentando sobre como depois da Black Friday que os aplicativos fizeram essa extrema mudança nos preços das corridas. Os usuários comunicaram que corridas que antigamente eles pagavam um preço considerável, neste mês de dezembro, triplicaram o valor. E por isso, muitos estão abandonando os transportes por aplicativo e trocaram pelo transporte público. Ainda mais que agora algumas linhas do metrô de São Paulo passaram a funcionar 24 horas por dia. A Uber se posicionou e disse que o aumento do preço se deu por conta da alta demanda de corridas neste mês e o baixo número de motoristas. E o preço alto é justamente para incentivar os motoristas a trabalharem mais. A 99 ainda não se posicionou. Uma pesquisa aponta que os serviços de entrega de aplicativo, além de ajudar na renda familiar, também contribuem para a diminuição da criminalidade. Nos últimos anos, as plataformas de entrega têm tido um papel importante em criar uma alternativa de geração de renda para muitas pessoas. Mas os efeitos das plataformas não ficam somente no âmbito econômico, atingem também a segurança pública. Isso porque, segundo um estudo do MIT, a expansão desses aplicativos reduzem em cerca de 10% a criminalidade nas áreas onde o serviço começou a operar. A queda foi mais presente em bairros com menor renda, indicando que o efeito está ligado à inclusão econômica e à geração de emprego para pessoas com baixa qualificação no mercado de trabalho. Esse grupo estaria associado a crimes de oportunidade, que são roubos ou furtos feitos por impulso, sem planejamento. E agora, com uma ocupação, eles abandonam essa prática, representando uma redução de cerca de 26% nas ocorrências de crimes violentos nesses bairros. A população que trabalha com entregas é composta majoritariamente por homens jovens e de baixa qualificação, perfil demográfico historicamente mais propenso a cometer crimes patrimoniais, como roubos e furtos. Segundo dados, a redução da criminalidade é mais expressiva nos períodos do dia, onde o retorno financeiro das entregas é mais alto, principalmente no horário do almoço e também do jantar. A pesquisa analisou dados de 118 municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes entre os anos de 2010 e 2019. E a seguir, ministro do STF, Flávio Dino, pede que a Polícia Federal investigue irregularidades nas emendas PIX do Congresso. E a União Europeia endurece as regras para os migrantes, que depois de comunicados, serão obrigados a sair dos países. Os passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, já esqueceram joias, relógios, óculos e celulares no terminal. E nos mais de 17 mil itens, podem ser incluídos até peruca e carrinho de bebê. E tem mais. Um verdadeiro tesouro à espera do dono. A Justiça espera que ele seja finalmente resgatado. A Justiça de São Paulo publicou um edital determinando um prazo para proprietários recuperarem mais de 17 mil itens achados, perdidos ou abandonados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, entre abril de 2019 e outubro de 2020. O período para solicitar os pertences termina em 29 de janeiro de 2026. Entre os itens mais curiosos e diferentões estão um carrinho de bebê, um par de muletas de alumínio e uma ukulele, que é um instrumento musical. Quem quiser reaver objetos perdidos terá que entrar em contato com o Fundo Social de Guarulhos. Veja agora a lista dos principais itens. Carrinho de bebê, par de muletas de alumínio, uma ukulele e instrumentos musicais em geral.
diversos celulares e equipamentos eletrônicos, várias joias, incluindo aliança com diamantes e relógios Rolex. E o e-mail para contato é fundosocial@guarulhos.sp.gov.br e o telefone é 011 97213 9464, aos cuidados de Tatiane Amorim. Qualquer pessoa pode vir até o local e conferir se algo realmente pertence a ela. Estão sobrando vagas para residência médica no Brasil. Os estudantes que concluem o curso de medicina decidem não se aventurar em jornadas necessárias, mas exaustivas. A consequência é a falta cada vez maior de especialistas no país. A crise na formação médica tem levado um número crescente de jovens profissionais a desistirem da residência médica no Brasil. Um caso emblemático ocorreu em 2022, quando residentes do primeiro ano de ortopedia e traumatologia da Unicamp pediram demissão de forma coletiva, alegando sobrecarga de trabalho, condições inadequadas e falta de estruturas nos programas. Situações semelhantes vêm sendo relatadas em diferentes especialidades e instituições, com denúncias de ambientes considerados cada vez mais hostis. Embora não seja obrigatória para o exercício da medicina, a residência é o principal caminho para a formação de especialistas. O processo combina atividades práticas em hospitais com conteúdo teórico, sempre sob supervisão, e pode durar de 2 a 5 anos conforme a área. Na prática, porém, o modelo tem enfrentado entraves estruturais, como a falta de profissionais suficientes para dividir a carga de trabalho e o impacto direto na saúde física e emocional dos residentes. Dados recentes mostram que o sistema também opera abaixo da sua capacidade. De acordo com a Associação Nacional de Médicos Residentes, apenas cerca de 70% das vagas disponíveis estão preenchidas atualmente. Já o estudo Demografia Médica no Brasil 2025 aponta que em dezembro de 2024, o país contava com 353 mil médicos especialistas, o equivalente a 59% do total de profissionais registrados, enquanto 41% ainda atuavam sem título de especialistas, reforçando o impacto da evasão nos programas de formação. Especialistas apontam que o fenômeno reflete uma mudança geracional e a necessidade de atualização de estruturas tradicionais. Integrantes da Comissão Nacional de Residência Médica defendem que o combate ao assédio moral e psicológico deve ser prioridade, com o reconhecimento do residente como profissional em formação e não como mão de obra barata. O cenário é agravado pela diferença de remuneração. Enquanto médicos do programa Mais Médicos recebem cerca de R$12 mil por uma jornada de 30 horas, o residente recebe pouco mais de R$4 mil para o dobro da carga horária, o que aumenta o desgaste físico e emocional e eleva o risco de burnout, depressão e abandono da especialização. O ministro do STF, Flávio Dino, enviou à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União um relatório para que sejam investigadas irregularidades nas emendas PIX do Congresso. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que irregularidades na transparência e na rastreabilidade das chamadas emenda PIX permanecem. Encaminhou, nesta segunda-feira, para a Polícia Federal um relatório da Controladoria Geral da União, que aponta as falhas. Emendas individuais de transferência especial ou emendas PIX foram criadas em 2019 e ficaram conhecidas assim pela dificuldade na fiscalização dos recursos, uma vez que os valores são transferidos por parlamentares diretamente para estados ou municípios. Sem a necessidade de apresentação de projeto, o convênio o justifica. O ministro determinou que a Polícia Federal analisasse se existem indícios de crimes e determinou a abertura de novos inquéritos, ou concluiu os fatos narrados em investigações em andamento. No início do mês, a CGU encaminhou ao Supremo um relatório com análise dos 20 municípios que receberam
os maiores valores em transferências especiais em 2024, o que equivale a 25,8% de 72 milhões relacionados aos 481 planos de trabalho. A União Europeia aprovou um pacote que endurece as regras de migração em todo o bloco. O pacote prevê, entre outras coisas, que as pessoas que forem comunicadas não demorem muito para voltar para os seus países. Caso contrário, irão para centros de detenção. Os 27 países membros da União Europeia aprovaram nesta segunda-feira 8 o endurecimento das regras de migração em todo o bloco, o que inclui a criação de centros de retorno para deportar pessoas que tenham pedidos negados. O pacote ainda precisará do aval do Parlamento Europeu para entrar em vigor. As medidas foram propostas pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, e refletem a preocupação de governos com o avanço da extrema-direita na Europa, que dá voz às preocupações com a imigração ilegal. Pelo novo conjunto de medidas, uma ordem de expulsão emitida por qualquer país da União Europeia passou a valer automaticamente nos demais países. Assim, um imigrante que recebeu a determinação de deixar o território europeu poderia ser deportado por outro Estado-membro, sem necessidade de reabrir o processo. O pacote também permitiu que as pessoas consideradas em situação irregular fossem enviadas não apenas para seus países de origem, mas para um terceiro país que fosse classificado como seguro e que respeitasse normas internacionais de direitos humanos. As regras estabeleceram obrigações para os imigrantes, como a apresentação de documentos, o fornecimento de dados biométricos e a cooperação ao longo do processo. Quem não colaborasse poderia sofrer punições, que variavam desde a perda de benefícios até a possibilidade de detenção, dependendo de cada caso. A Comissão Europeia, que foi a responsável pela proposta, argumentou que o objetivo era melhorar a eficiência das deportações. Segundo o órgão, muitas pessoas que receberam ordens de retorno permaneciam no território europeu por longos períodos, o que gerava pressão política e social sobre vários países do bloco. A decisão, porém, encontrou resistência. Organizações de direitos humanos também criticaram o pacote, afirmando que as mudanças poderiam colocar migrantes em situação de vulnerabilidade e deixá-los sujeitos a risco ao serem enviados para países. Mesmo com as críticas, os governos europeus aprovaram o pacote e encaminharam o texto para a avaliação final do Parlamento Europeu, que seria o último passo antes da entrada em vigor das novas regras. A Paramount entrou na briga para comprar a Warner, uma das 5 maiores produtoras de cinema de Hollywood. Na semana passada, a Netflix ofereceu 72 bilhões pelo negócio. Hoje, a Paramount disse que paga 108 bilhões. Na última sexta-feira de manhã, a Netflix havia batido as ofertas de rivais como a Paramount e a Comcast pelos ativos da Warner, um dos mais antigos e valiosos grupos de Hollywood. O acordo chegou a mais de 70 bilhões de dólares, o que representa 382 bilhões de reais, e envolvia apenas os negócios de estúdio e streaming da Warner Bros. Os filmes que fariam parte deste acordo seriam as franquias de Harry Potter, Batman e Game of Thrones, entre outros. E toda a programação premium da HBO. A competição pela Warner tem ficado cada vez mais forte entre a Paramount e a Netflix. A Paramount chegou a oferecer 18 bilhões de dólares a mais em dinheiro pelos negócios do grupo de mídia. No entanto, a Netflix ofereceu mais de 27 bilhões de dólares por ação, que é uma combinação de dinheiro e ativos em bolsa. Mas os acionistas da Warner estão céticos quanto à capacidade da Netflix de concretizar o acordo. A Paramount, mesmo assim, fez uma outra proposta de forma estratégica e elevou sua oferta diretamente aos acionistas da Warner para garantir que eles tenham a oportunidade de competir pela compra e ofereceu mais de 100 bilhões de dólares, o que representa 585 bilhões de reais. O conselho da Warner havia optado na semana passada pela Netflix porque considerou que a oferta da gigante de streaming oferecia mais clareza. Uma das prioridades da Warner para fechar o acordo era escolher um comprador que pudesse assinar imediatamente, resistir à burocracia regulatória e fechar os termos exigidos pela empresa.
E a seguir, um curativo com tecnologia inédita para evitar amputações dos pés de pessoas diabéticas. Depende apenas da autorização da Anvisa para fazer parte do SUS. E o filme brasileiro Agente Secreto recebeu 3 indicações para receber o Globo de Ouro, que é o segundo prêmio mais importante de Hollywood. O sistema de câmeras de monitoramento da cidade de São Paulo permitiu a identificação dos homens que roubaram 13 obras de Portinari e Matisse do Museu de Arte de São Paulo, e as investigações continuam. A polícia de São Paulo confirmou hoje a captura de um dos ladrões que invadiram a biblioteca Mário de Andrade, na região central da capital paulista, na manhã de ontem. Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, foi encontrado em uma casa na Moca, zona leste de São Paulo, após as imagens das câmeras de segurança do governo, a Smart Sampa, identificá-lo enquanto fugia após o crime. O segundo suspeito também já foi identificado, mas ainda não foi encontrado pela polícia. A ação dos criminosos aconteceu no último dia da exposição do livro ao museu, onde 13 obras dessa apresentação foram roubadas, sendo 8 do francês Henri Matisse e 5 do brasileiro Cândido Portinari. Os homens invadiram o local armados, renderam os vigilantes do local, além de um casal de idosos que apreciavam as obras, e fugiram em direção a Anhangabaú. Ao ser informado da gravidade do roubo, a Polícia Federal acionou a Interpol, que é a Polícia Internacional, para tentar evitar que os bandidos mandem as obras para fora do país. Através de um vasto banco de dados e um aplicativo, a Interpol tem atuado fortemente na recuperação de obras roubadas. O tráfico global de arte nos dias atuais é um dos negócios mais lucrativos para os criminosos, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. De acordo com a Interpol, cerca de 20 mil peças são roubadas por ano. E o mais triste é que apenas 10% de todos esses itens são recuperados. A prefeitura afirmou que todas as obras contam com apólice de seguro, mas esses valores são sigilosos e não podem ser revelados. Já de acordo com a Artloss, um banco de dados de obras de artes roubadas e perdidas de Londres, o prejuízo desse roubo pode chegar a R$730 mil. Para a Artloss, as obras de Matisse valem entre 5 mil a 15 mil dólares, enquanto as de Cândido ficam entre 2 e 3 mil dólares. A Polícia Federal prendeu 2 agentes da Polícia Militar suspeitos de repassar informações sigilosas sobre as operações nas comunidades fluminenses ao Comando Vermelho. Um deles é um policial do BOP, o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. A Polícia Federal iniciou a Operação Tredo, que significa traidor. O objetivo da operação é desarticular um grupo formado por agentes de segurança pública, que são integrantes de uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. Esse núcleo seria responsável pelo vazamento de informações sobre operações policiais nas comunidades fluminenses. A operação ocorreu com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e da Corregedoria da Polícia Militar. As investigações começaram a partir do compartilhamento de informações relacionadas à atuação de um militar da Marinha no fornecimento de drones e no treinamento de criminosos para o uso desses equipamentos. A partir daí, os agentes da Polícia Federal identificaram os policiais militares que repassavam informações à liderança do Comando Vermelho sobre operações policiais planejadas para comunidades sob domínio da facção. A partir daí, os agentes da Polícia Federal identificaram os policiais militares que repassavam informações a lideranças do Comando Vermelho sobre operações policiais planejadas para comunidades sob domínio da facção. Isso permitia que os criminosos se organizassem previamente contra ações das forças policiais. Até o momento, 2 sargentos da Polícia Militar foram presos, Luciano da Costa Ramos Júnior e Rodolfo Henrique da Rosa, que inclusive este é um integrante do próprio BOP. O policial Luciano era responsável pela escalação das equipes que eram enviadas para as operações. Foram apreendidos 3 veículos e também os celulares dos investigados. Ao todo, são 11 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão pela 3ª Vara especializada em organização criminosa. Um dos procurados é Edgar Alves de Andrade, o DOCA, considerado como o principal líder do Comando Vermelho, que está em liberdade. Os investigados irão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa armada, tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma e violação de sigilo funcional. Começou a chover em vários estados do Sudeste, mas no sul do país a expectativa é de uma virada de tempo com maior intensidade. Um
ciclone extratropical deve afetar Santa Catarina no início dessa semana, trazendo mudanças significativas nas condições do tempo no estado. A intensidade dos impactos dependerá da posição e das condições atmosféricas associadas ao fenômeno. Por isso, é importante que os moradores estejam cientes dos riscos específicos para a região e tomem as precauções necessárias. A aproximação do ciclone começa a afetar o oeste catarinense e deverá enfrentar chuvas intensas, ventos fortes e possíveis quedas de granizo. A partir daí, o fenômeno avança para as regiões do Grande Oeste e Planalto Norte, onde o risco de alagamentos, enxurradas e destelhamentos e também danos à rede elétrica serão mais altos. Nas regiões de Planalto Sul e Vale do Itajaí, o risco é moderado e no litoral, os temporais serão mais isolados, com baixo risco. Na terça-feira, o ciclone passa pelo estado, mantendo o tempo fechado e com chuvas fortes desde a madrugada. A previsão é que o risco seja alto em todas as regiões, incluindo o litoral, devido à possibilidade de alagamentos e enxurradas. Com o tempo mais fechado, as temperaturas caem para cerca de 20 graus. Durante a tarde, os ventos se intensificam nas regiões costeiras, com rajadas de até 80 km por hora, podendo causar danos como quedas de árvores e destelhamentos. A agitação marítima também aumenta, com ondas de até 3 metros entre a Grande Florianópolis e o litoral sul. Já na quarta-feira, o ciclone se desloca para alto mar, diminuindo a intensidade das chuvas, mas o vento continua forte no meio-oeste, Planalto, Vale do Itajaí e litoral. As rajadas podem atingir até 90 km por hora, trazendo risco de danos adicionais, como destelhamentos e quedas de árvore. A recomendação para os moradores é que busquem abrigo em locais protegidos e evitem se expor a áreas abertas, especialmente sobre árvores e postes, e que tomem cuidado com objetos soltos que possam ser arremessados com a força dos ventos. A produção brasileira O Agente Secreto recebeu 3 indicações ao Globo de Ouro, o segundo maior prêmio da indústria do cinema. O longa vai concorrer nas categorias de melhor ator com o baiano Wagner Moura, além de melhor filme de drama e filme de língua não inglesa. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. O filme, que retrata a cidade de Recife, capital de Pernambuco, no período da ditadura militar no ano 1977, foi dirigido por Kleber Mendonça Filho. Na história, o professor e pesquisador Marcelo, interpretado por Wagner Moura, decide retornar à cidade após fugir de seu passado violento, marcado por sua oposição ao encerramento de uma pesquisa tecnológica de interesse dos militares e de grandes empresas da indústria. O longa aborda principalmente a corrupção e a confluência entre poder público e privado ocorrida naquele período. Além das 2 indicações do longa, Wagner Moura, protagonista do filme, foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor ator em drama. O longa coloca o Brasil novamente nos holofotes do cinema internacional, após Fernanda Torres ter sido a primeira atriz brasileira a conquistar um Globo de Ouro pela atuação em Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que também aborda a ditadura no Brasil. O Agente Secreto ficou em segundo lugar na categoria Melhor Filme no Prêmio dos Críticos de Los Angeles, considerado por especialistas um dos principais termômetros para indicação ao Oscar 2026. Em maio, o filme estreou no Festival de Cannes, onde ganhou o prêmio da crítica. Também foi indicado à Palma de Ouro, maior prêmio do festival, mas não levou o troféu. Na categoria de melhor filme de drama, o longa concorre com Frankenstein Hamlet, A Vida Antes de Hamlet e It Was an Accident, Valor Sentimental, Pecadores. Já na categoria de melhor filme de língua não inglesa, concorre com No Other Choice, da Coreia do Sul, Sentimental Value, da Noruega, Sirat, da Espanha, It Was Just an Accident, da França e A Voz de Hind Rajab, na Tunísia. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Um curativo com inédita tecnologia brasileira poderá aliviar o drama de milhares de brasileiros que sofrem com diabetes e precisam sofrer amputações. A cada hora, são 3 cirurgias que modificam a vida dos pacientes. Mas isso poderá mudar. Um levantamento feito no estado de São Paulo identificou que houve um aumento significativo nas taxas de amputações, principalmente nos dedos e pés. O Brasil está entre os países com o maior número de casos de diabetes no mundo, atrás de China, Índia, Paquistão, Indonésia e Estados Unidos. Nos últimos anos, o país manteve uma média de 28 amputações por dia.
Um dos pontos preocupantes é a desigualdade no acesso ao tratamento. Regiões mais pobres, a falta de profissionais especializados e a procura tardia ajudam nesse crescimento. Para tentar conter esse aumento, uma universidade de Brasília desenvolveu uma tecnologia que usa um curativo de látex natural junto com luzes de LED. Pode até parecer simples e não ser confiante diante da gravidade do problema. De acordo com pesquisadores, o látex vai ajudar o corpo a criar novos vasos sanguíneos. E as luzes de LED ativam as células da pele, fazendo com que as feridas cicatrizem muito mais rápido. Essa nova tecnologia levou quase 20 anos, passando desde o início da inovação conhecido como Vale da Morte, que é quando os pesquisadores precisam superar os desafios iniciais até finalmente transformá-la em um produto comercial. O processo envolveu pesquisas extensas, metodologias científicas e questionários com usuários para garantir a eficiência e a aceitação do público. O curativo já tem a aprovação de segurança do Inmetro e aguarda apenas o aval final da Anvisa para ser distribuída e incorporada no SUS. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.